Fala galerinha, começando o segundo dia do desafio, parte 2. Ontem tomamos um loss, mas seguindo friamente o modelo operacional, né? Se eu fosse analisar um monte de outras coisas que eu analisaria seguindo outros modelos operacionais, eu não teria feito a compra. Mas, como o objetivo aqui é pôr à prova aquele modelo, né, que se mostrou muito bom num backtest de 9 meses, eu não posso considerar essas outras coisas, né? Então, beleza, começamos aí, sobrou R$ 527. Eu já aloquei aqui, já comecei meio que atrasado, já boletei a ordem do celular mesmo, que eu vi este ômega aqui confirmando, né? Essa agressão compradora aqui, de pelo menos 20 mil contratos, eu acho que chegou a 30 mil contratos. Então é isso, mas não voltou para pegar a nossa ordem nos 50%. Não tem nada que a gente possa fazer nesse operacional, é aguardar um novo ômega aparecer, uma nova agressão aparecer. Beleza? Tocou um novo alarme aqui. Não pegou nossa ordem. Ixi, não deu nem tempo de coisar a ordem aqui, pô. Agora o nosso novo stop e nova entrada está aí. Pegou. Então, lembrando lá, modelo operacional. Tá aqui, fluxograma do processo de decisão. Tocou alarme? Ômega, tocou. É um candle de dúvida ou convicção? Convicção. Comprador e vendedor. Comprador. Traçamos a FIBO e saímos do gráfico, certo? Penduramos a ordem lá. Tocou alarme? Tocou. Já pegou a nossa entrada? Não. Aí vem para cá. O novo ômega é um comprador? Sim. Novo ômega comprador fechou acima da máxima do primeiro candle do dia com convicção? Sim. O mercado já bateu no alvo 134,2 do primeiro ômega comprador do dia? Não, ainda não. Então retraça a FIBO, JOI modificada, coloca a ordem, reposiciona o stop e sai do gráfico e aguarda o novo alarme. Então foi isso que a gente fez. Então, repassando aqui. Tocou alarme. Aqui, ó. Máxima do primeiro candle do dia. Tá aqui, né? Era um ômega comprador. Fechou acima com convicção? Fechou 60 pontos acima. Já considero convicção isso, né? E ainda também não tocou no alvo final do primeiro ômega, que está aqui, né? Então, por isso que a gente traçou e reposicionou as ordens aqui. Só que aí agora a gente precisa reposicionar o nosso alvo, né? Que estará aqui. Armada a entrada e a operação, não tem mais o que a gente possa fazer. Eu tô deixando o estocástico aqui, gente, mas eu não tô tomando decisão por ele. É só para eu observar se ele vai agregar em alguma coisa, né? Porque assim, olha aqui, por exemplo, se fosse tomar decisão pelo estocástico, esse cara aqui entrou numa região já de sobrecompra, né? Teoricamente eu não poderia fazer essa venda já que ele tá aí, né? Mas o mercado tá indo embora. E aí se o mercado já tá numa tendência de alta, geralmente o estocástico vai ficar socado aqui em cima um tempo, né? E o mercado subindo. Então eu só tô observando aqui, tá? Eu não tô tomando decisão por ele. E também, outra coisa, eu não comento porque esse modelo não leva essas coisas em consideração. Mas veja aqui o SMC, né? Fez aqui, ó, o último topo validado foi esse aqui, né? Fez aqui, fez um topinho aqui, perdeu o fundo anterior. Então, topo validado. E aí aqui o mercado já rompe, né? Então já deu um choque e com imbalance ainda, né? Quebrou a estrutura com
imbalance. Então é uma quebra válida, só que o que ele pode fazer depois da quebra? Ele pode vir voltar aqui na região aqui do 79, 70, né? Para depois fazer o pivô de alta, né? Mas esse modelo não leva essas coisas em consideração, por isso que eu não falo, não comento. Sei lá, às vezes tem gente que comenta aí, mas você não esperou nenhuma quebra de estrutura, não esperou alinhar o fluxo e tiriri, pororó. É porque esse modelo não leva isso em consideração, por mais que eu saiba de tudo isso. Eu resolvi simplificar, que nem eu falei, na aula desse modelo aqui. Será que um modelo tão simples é capaz de ainda não levar todas essas coisas em contexto, não olhar para nada disso e ainda assim ser lucrativo para um cara que está começando, para um cara que não tem tempo de ficar aqui esperando, alinhar fluxo, enfim. E aí foi que eu comecei a fazer o backtest. Bom, vamos ver o que os números dizem. Eu, na época, achava impossível, né? Não é possível que pode ser tão simples assim, né? Não levar nada de contexto em consideração. Mas eu falei, bom, vou fazer, vamos ver o que dá. E os números se mostraram diferente do que eu acreditava. E aí eu preciso ser humilde e reconhecer que será que precisa analisar tudo isso? Né? Veja só esse backtest. Veja só o grau dessa curva de patrimônio aqui de 9 meses. É lógico que a gente está analisando esse espaço amostral, né, de 188 trades. Não dá ainda para a gente afirmar com absoluta certeza, sei lá, com 95% de certeza que esses números vão se manter, porque, segundo a teoria dos grandes números, se você não sabe, pesquisa aí, a gente vai precisar de um espaço amostral de 500 a 1.000 trades contabilizados. Mas se eu fosse esperar isso, ia passar muito tempo aqui fazendo backtest. Então eu já achei 9 meses para mim aceitável. Eu falei, bom, eu vou fazendo as operações ao vivo aqui enquanto eu alimento essa planilha, né? Você pode ver que aqui eu tô repetindo, eu já falei em alguns outros vídeos, mas tem bastante gente nova que tá chegando no canal e não sabe, né? Acha que eu tô na roleta russa aqui. Mas, anotei aqui, do mês de abril para frente, não planilhei, tá vendo? Não planilhei daqui para frente. Então, esse mês foi horroroso pro operacional. Esse mês ainda tá ruim, né? 2 dias seguidos de stop. Eu já vindo de 4 dias seguidos de stop. Imagine se eu tivesse começado aqui em março, que teve 1, 2, 3, 4, 5 dias de stop só, o resto foi tudo gain. Aí a galera ia falar, porra, gênio, mito, enfim. Mas é isso. Se você quer um dia ter um mês desse tipo, você tem que abraçar a ideia de ter um mês como esse. Foi ruim. Inclusive com a margem do desafio que a gente está propondo aqui de R$700, quebrou a gente, né? Sobrou 100 e poucos reais lá, a gente teve que colocar mais aqui para começar de novo esse mês. Então, é assim que estamos. Vou contabilizar aqui e também, enquanto isso, eu estou fazendo o backtest dos meses anteriores àquela planilha. Então, enquanto eu avanço na real aqui nos meses para frente, eu volto e analiso os meses anteriores, que é um pouco mais rápido, né? Não preciso esperar o mercado acontecer para eu fazer o backtest. E o Joir também está me ajudando a fazer o backtest aqui também. Então, isso aqui a gente está com o objetivo aqui de colocar e chegar nos 500 trades, pelo menos ali, o mais rápido possível. 500 a 1.000 trades contabilizados ali no backtest. Então é isso, o mercado tá
tá querendo ir. O DJ, alguma coisa ali que comentou nos meus vídeos, falou de um tal de OBR, ORB, né? Eu não lembro exatamente o que quer dizer a sigla, mas eu dei uma olhada, não conhecia, estava olhando lá. Se for ver, ainda não acionou esse tal desse setup aí, pelo que eu, sei lá, vi, né? Ó, você vê o volume aqui nessas duas barras, ele, segundo um gringo que eu vi lá, isso aqui seria um range, né? Um range de... Opening Range Breakout, né? Orb. Então, isso aqui foi o range de abertura, com volume, né? A gente pode ver aqui, acima da média. Aqui acho que tem pelo menos, acho que duas vezes mais do que o desvio padrão aqui dos volumes. Nos últimos, sei lá, quantos dias? 60 dias, acho. Por isso que ele pintou. Ainda não fechou acima, né? Por isso que tá brigando aí. Então, vamos ver. Eu não sei também, mas isso aqui é só uma curiosidade. Eu não vou mudar todo esse backtest que eu fiz aqui, porque eu achei bem robusto, né? O original é esse aqui, com duas parciais e o alvo final, 66% de acerto, mas como eu comentei no vídeo anterior, a razão média ganho-perda, que seria o payoff, né, tava 1.4. E aí, pelo que eu tava vendo, é baixo ainda, né? Então, assumir a redução de eficiência, a gente vai errar mais, mas eu vou levar a mão cheia até o alvo final. E aí sim, a gente tem uma razão de 2-1. Porque assim, cara, esse operacional, sinceramente, para todos os números que eu olho, é bom, entendeu? A expectativa matemática 1,21. Drawdown máximo 878. Isso dá em porcentagem 34%. Ainda é alto, mas também lembra que a gente está começando com um capital de 700 e operando 3 contratos. Mas no caso aqui, eu achei mais prudente, como diminui a eficiência, diminuir a minha mão também, porque a gente vai errar mais e, sei lá, uma tentativa de se manter vivo um pouco mais no mercado, né? Então, 34% de drawdown. Fator de recuperação também, 29%, bem alto esse fator de recuperação. Eu vi no livro de controle de risco do Alexandre Stormer, ele julgava lá 3,5 já um bom fator de recuperação. Uma expectativa matemática boa lá, eu acho que era, sei lá, estava positiva, mas acho que não chegava nem a 1, acho. Ele também falava que era bom. Bom, deixa eu ver certinho para não colocar palavras na boca dele, né? Aqui, ó, não sei se vai dar pra ver aí, né? Aqui, ó. Expectativa matemática de 0,55. É positiva, certo? Porque aqui nesse exemplo que ele deu, ele fala, pô, considere esse modelo operacional de 37% de acerto, mas uma média de ganho de 1.385 e uma média de perda de 433. Será que esse modelo tem chance de dar lucro ou não? E aí ele calcula a expectativa matemática, que foi a mesma fórmula que eu usei aqui. E aí dá 0,55. E aí ele fala assim, ó, como vemos, esse sistema acima acerta apenas 37% dos trades executados. E mesmo assim, produz muito lucro para seu trader. Isso porque ele obedece à seguinte estrutura. Quando perde, perde pouco. Quando acerta, ganha muito. Como mencionado, é um sistema de modelo da premissa Slugger. E blá 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 e beleza. Mas era isso que eu queria falar. Então, se 0,55 ele já considera muito bom de expectativa matemática, imagine 1,21. Entendeu? Então, temos um modelo de expectativa matemática positiva. Então, vale a pena a gente insistir e seguir ele, né? Mesmo o mês não estando bom para ele, entendeu? Porque se a gente se manter fiel a ele, a gente vai ter lucro no longo prazo, né? Com uma amostra de trades maiores.
Achei aqui, ó, quando ele fala de fator de recuperação, né? Que captura todo o lucro final da base de dados, né? O lucro total menos perdas, dividido esse lucro total pelo máximo drawdown em reais que teve no período. Então aqui ele dá um exemplo. No caso, houve um lucro líquido de 11.850, o máximo de prejuízos em um período que ocorreu, uma perda, foi de R$ 3.290. Assim sendo, usa-se a fórmula 11.850 dividido por 3.290, que é igual a 3,60. Temos, então, um fator de recuperação saudável nesse modelo. Então, 3,60 ele está falando que é saudável, um fator de recuperação. E aqui, ó o fator de recuperação. O que a gente fez? Ó, pegou o lucro bruto total menos o prejuízo, né? Que está aqui nessa primeira parte da fórmula, dividido por... Aí eu coloquei um menos porque na fórmula não entra número negativo aqui, né? Como você pode ver aqui, ó. Caramba, tá bem ruim, né? Não tá focando direito, né? Mas tá aqui, ó. Para transformar isso aqui, que é o drawdown máximo, né? R$878. E dá isso aqui, 29. Então, de 3,60 para 29, eu acho que é excelente, né? Se ele já falou que 3,60 é uma recuperação saudável do modelo, aí ele fala de fator de lucro, né? Que é o somatório aí de todos os ganhos, né? Dividido pelo somatório de todas as perdas, que é isso aqui, esse dividido por esse. 3,11 deu aqui. Aí ele fala que o ideal aqui é que o trader escolha sistemas que tenham profit factors maiores do que 2, certo? Veja que o modelo descrito tem 1,94, marginalmente interessante. Sistema que tem um fator de lucro abaixo de 1,5 se tornam quase inviáveis do ponto de vista de gasto com corretagens e outros. Então, olha aí. Então, acima de 2, a gente já está com de 3, né? Somando tudo. E aqui, por operação, a gente também já recentemente mudou essa razão de 2 para 1. Antes estava um pouco menor, né? Você vê que o fator de lucro também cai um pouquinho. A nossa razão estava 1,4 fazendo as duas parciais lá. Mas agora, nessa parte 2 do modelo, decidi não fazer essas parciais e ver no que dá. Então é isso, cara. Para onde eu olho, assim, sem achismo, tá? Porque aqui eu também tenho um monte de achismo. Faz 4 anos que eu estudo isso aqui, olho todo dia o gráfico, faço swing trade, faço position, enfim. Esses números aqui não tenho o que falar. A única coisa que ainda pode jogar contra é o espaço amostral de trades. Isso aqui é inegável. Por isso que eu não posso afirmar com todas as letras que isso aqui é indiscutível, que funciona. Agora, quando chegar em 500 a 1.000 trades e esses números se manterem, aí, meu amigo, aí é inquestionável, não tem nem o que falar. Então, mas é isso, até lá, né? Bom, voltando aqui, e o mercado tá indo, né? Olha lá, tá indo. Então, não tem muito que a gente achar de contexto, de não sei o quê, de SMC, de quebra estrutura, de imbalance, de Wyckoff. Isso aqui pode ser uma armadilha de fundo de Wyckoff, certo? Fez o range aqui, perde o range, você vê que é a sacanagem, né? Ontem fecha renovando mínima e hoje abre estourando tudo para cima. Pode ter sido um spring, né? Spring de fundo, ou uma mola, ou uma armadilha de fundo, como você queira chamar. Mas essas coisas são muito complicadas para quem está começando, enfim. Por isso que eu falei, será que o modelo esse modelo simples é capaz de suprir toda essa falta de análise de contexto? A gente pode ver aqui também o outro range, né? Que aí
preço lateraliza, como o Wyckoff fala, lateraliza, rompe, faz o teste de oferta, não tem ninguém, ele vai lá e joga para cima. E aí faz o spike, aí depois do spike vem o que? O spike channel. Né? Depois do spike aqui, aí ele vem o spike channel, aí a galera fica procurando reversão, agora reverte. E não reverte, e o mercado continua. Então é isso, enfim. Vamos aguardar aí o que o mercado tem para nós hoje, se é stop ou se é gain. E acabou. Não tem mais o que a gente já respeitou o nosso operacional e agora é aguardar se a gente vai ter lucro ou prejuízo. Agora são 10h15, tocou novamente o alarme aqui e o mercado está indo embora. Ó. Você vê que agora sim rompeu. Olha lá, que nem aquele setup lá que um dos inscritos aqui falou de orb, né? Opening Range Breakout, que é aqui, ó, a máxima estava aqui, desses 2 candles de maiores volumes. Agora entrou aqui, esse candle fechando aqui, com volume. Então, entraria aqui, mas a gente já entrou aqui embaixo também, né? Então, enfim. Mas o mercado tá indo aí. Vamos ver. Eu já não acho mais nada. Eu sigo o setup aqui e vejo o que acontece. É isso que essa é a minha missão aqui. Que nem hoje pode dar gain. Beleza, pode dar gain. Alguns vão falar que deu gain porque teve aquele choque lá que eu tava explicando aqui. Teve esse choque de topo validado aqui. Outros podem falar, mas aqui deu bom porque, sei lá, num tempo menor, aqui ou aqui, sei lá, teve um travamento, ou seja, um agressor aqui, por exemplo, vamos supor que no gráfico de 5 minutos aparece um cara desse aqui, na venda, só que aí aparece outro cara agressor de compra, como esse aqui, e fecha acima dele. O cara fechou, deixou esse player vendido enrolado. Por isso que subiu, porque aí começa a acionar o stop de muita gente. Né? Nessa barra aqui tem pelo menos 20 mil contratos. Então, pode ser várias coisas, mas, de novo, o objetivo aqui é encontrar um setup ridiculamente simples e que a gente tenha que passar o menor tempo possível olhando o gráfico, porque a gente quer trabalhar. Aqui é focado para pessoas que trabalham, mas querem fazer day trade enquanto trabalham, ou não se identificam com swing trade, ou fazem swing trade assim como eu, mas também gostam de operar no day trade. Enfim, esse é o objetivo aqui do canal. Então, aqui, agora já pegou nossa ordem, né? De novo, seguindo o nosso fluxograma lá, né? Já estamos aqui, né? Tocou alarme? Tocou. Pegou nossa entrada? Sim. O ômega é um comprador? Não, aqui, ó. Pegou nossa entrada, aí não vai mais para lá, né? Que não. Vem aqui para cá. Sim. Houve travamento acima da máxima do primeiro candle do dia? Não. Né? Foi outro comprador que entrou ali. Então, sai do gráfico e aguarda. Não tem o que fazer. É isso e poucas ideias, né? Se voltar tudo aí nos estopar, beleza. A gente está seguindo o nosso modelo operacional. E é isso. Pelo que a gente viu no backtest, o que dá para a gente afirmar aqui até agora, se há 9 meses atrás a gente tivesse sido extremamente fiel a esse setup, a gente teria transformado R$700 em R$26.000. Isso operando 3 contratos do começo ao fim sem aumentar a mão. Mas no desafio aqui a gente vai aumentar progressivamente a mão a partir de R$4.200. No começo a gente está fazendo a loucura mesmo, R$700 operando 3 contratos, ou 2, né? Mas aí depois de 2.100, 3.000 e poucos reais, aí já começa a ficar uns drawdowns mais palatáveis, né? 26% ali já é de boa, né? Então a gente vai fazendo essa progressão
de mão à medida que a gente vai aumentando o nosso capital. E aí, olha só, começou em 700 e acabou em 9 meses com 125 mil. Ruim ou não? Mas para isso a gente precisa ser fiel. Então bora aguardar lá. Tá entrando um vendedor aí batendo, mas não tem muito o que a gente fazer. Agora são exatamente 10h30, como dá para conferir, aqui no canto inferior direito da tela. Acabou de abrir a outra barra aí, né? 14 minutos falta para ela fechar. E temos um vendedor que tentou agredir o book na venda, mas não conseguiu fechar abaixo da mínima desse comprador aqui. Então, sentiu a média de 9 aí, exponencial, e não tem o que a gente fazer, porque não houve travamento. Voltando lá para o nosso fluxograma do processo de decisão do modelo, desse sistema de modelo, né, que eu chamei de Omega Flow. Tocou alarme, tocou. Pegou nossa entrada, pegou. Houve travamento acima da máxima primeiro candle? Não. Então sai do gráfico e aguarda. Então é isso. Não preciso mais ficar perdendo tempo com o gráfico. É aguardar. Ou é gain ou é loss. E aguardar o alarme ômega tocar. Se não tocar, segundo esse modelo, não tem por que a gente ficar olhando. Beleza? E agora são 15 para as 11, 10h45. Tocou o alarme aqui, travou agora e vai nos estopar de novo. Ou não. Ou não. Será? Eu acho que vai, né? Olha o tamanho do volume, né, dessa barra aqui. Mas é aquele coisa, né? Você toma stop seguindo o seu modelo, que você fez backtest e tem matemática, expectativa matemática positiva, ou, né? Tudo que a gente estava conversando, né? Se você toma stop seguindo esse modelo seu, não tem por que ficar frustrado, né? Aí, tomamos o stop. Então, hoje, R$102 de preju, 255 pontos. Atualizando a curva de patrimônio, né? Ontem eu esqueci. Começamos ontem, né? Então, ontem e hoje. Feio pra cacete, né? Mas é isso. Hoje, então temos menos 200 e pouco. Provavelmente amanhã eu acho que eu já vou começar a operar com um contrato só, já que a gente não vai fazer parcial, já para tentar se manter mais vivo e começar a ter uma sequência boa de gain, né, e tal. E aí a gente vai aumentando a mão aos poucos. Mas se a gente pegar hoje aqui, foi assim a curva de patrimônio. Ficamos bastante tempo positivo aqui, mas aí o mercado voltou contra e nos estopou. Inclusive essa é uma anotação minha que eu ainda não decidi o que fazer com essas barras elefante, né? A barra elefante, já no backtest eu vi várias vezes que às vezes o mercado volta aqui na região dos 50% dela, aí sim retoma a alta, né? E pode ser que isso aconteça hoje de novo, olha lá. Olha lá, tá vendo que eu tava falando antes do choque, né? Deu choque lá, olha só. Topinho aqui, não. Topinho aqui, né? Certo? Topo validado, porque perdeu o fundo anterior, e aí o mercado dá o choque, quebrou a estrutura. Só que aí antes dele subir de vez, ele volta na região dos 68, 70 até 79. E foi o que ele aparentemente está fazendo, né? Mas imagine que se a gente tivesse entrado aqui, colocado o stop aqui, 386 pontos, pode ser uma alternativa, né? Traçar a retração de Fibo depois do choque, nesses casos de barra elefante, se tiver quebra de estrutura. Mas é que aí vai ficando complicado, né? Não sei se
Uma pessoa que está trabalhando, ela ter que analisar tudo isso. Esse era o dilema também, né? Pô, tô trabalhando, aí toca o alarme aqui, aí eu tenho que lembrar que teve a quebra, não sei o que, e começa a ficar mais coisa para analisar, né? Não sei. Mas é isso, aparentemente o mercado pode fazer isto daí. Bom, então foi isso. Operação Stop de hoje. Então, comenta o que você achou aí. Nossa, quase que eu caí aqui. Comenta o que você achou aí e curte, compartilha com alguém e vamos trocando ideia aí. Enquanto isso, até amanhã.